Bora lá então resolver essa questão do Enem 2020. Começando sempre pelo comando da nossa questão. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos. Bom, gente, sem dúvida, aqui a gente já restringe muito as possibilidades do que a questão vai perguntar, porque tá falando do efeito nos organismos aquáticos. Lá no nosso texto de apoio, a gente observa que o texto está falando sobre o dióxido de carbono ou CO2, tá? Gás carbônico, CO2, certo? Então, tá falando várias propriedades, inclusive é um texto bem legal de você usar para estudar, porque as próprias questões do Enem são uma excelente, se não a melhor forma de você estudar. E tá falando aqui, né, que ele é utilizado como matéria-prima para fotossíntese, retorna ali pela respiração aeróbica, enfim, dá toda uma explicação. Mas observe que o comando é muito direto, você só precisa do texto de apoio identificar de qual substância, né, está sendo falada, ok? Nesse caso, existem casos onde a gente precisa sim do texto de apoio para obter respostas, não é o caso aqui, aqui a gente só precisa identificar. Quais são os efeitos existentes do CO2, né, nos organismos aquáticos? Nós temos o efeito através do aquecimento dos oceanos, principalmente, tá? Aquecimento dos oceanos, derretimento de calotas polares, tá? Derretimento, levando ao aumento do nível do mar, esse tipo de coisa. A gente também tem como efeito do aumento a acidificação dos oceanos, tá? Então, basicamente, o efeito é sempre nos oceanos, tá? É como a gente trabalha mais aqui nas questões do Enem. Então, de cara, a gente já identifica aqui, né? A nossa resposta é a redução do potencial hidrogeniônico da água, que é aí uma forma diferente, né, de falar pH. Então, uma redução do pH, levando justamente à acidificação dos oceanos pelo aumento do CO2 dissolvido na água, tá? Então, essa aqui é a nossa resposta correta, certo? Aqui a gente tem outras alternativas que estão falando de efeitos que seriam mais associados ao ciclo do nitrogênio e não do carbono. Então, aqui está falando restrição de aerobiose, né, que seria aí pelo excesso de poluentes, seria um efeito da eutrofização, a diminuição de emissão de oxigênio pelos autótrofos não tende a acontecer por conta disso, né? Pelo contrário, até o limite de saturação, o gás carbônico vai promover ali a fotossíntese, né? Limitação de transferência de energia, então não existe um efeito direto na cadeia trófica, como é o caso, por exemplo, da eutrofização, e retração dos oceanos pelo congelamento do gás nos polos. Com certeza não, a gente tem uma expansão aí, né, o aumento no nível do oceano pelo descongelamento das calotas nos extremos aí, né, nos polos do nosso planeta, não está associado a isso. Então, nossa resposta correta aqui, a alternativa A.